Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Analisando Artigos. Se podemos dizer que Adam Smith foi o grande economista do século XVIII e Karl Marx o grande economista do século XIX, não deve haver dúvidas também que o principal economista do século XX é o inglês John Maynard Keynes. E por que eu digo que Keynes foi o maior economista do século XX? Porque logo no seu começo, Keynes foi capaz de transformar e subverter a lógica de pensamento econômico que vigorava desde muito tempo. E ainda, as novas lógicas que Keynes introduz foram fundamentais para propor alternativas de política econômica para momentos de estagnação e crise. Bom, vamos falar de O Fim do Laissez-faire, um texto produzido pelo economista em 1926. E num contexto bastante particular. Keynes era um adversário ferrenho do comunismo que ganha a sua versão concreta em 1917 na União Soviética. Além de ser um adversário das ideias comunistas, Keynes ainda se casa com a bailarina Lydia Lopukova, uma bailarina russa, e foi visitar o país no começo dos anos 20, no começo do regime comunista. Apesar de no texto ele falar várias vezes mal do socialismo e apontar o socialismo como ideias totalmente descartadas e já mortas, só o fato dele estar sempre voltando para bater nesse adversário intelectual mostra que as ideias socialistas não estavam nem um pouco abafadas naquele período. E Keynes conheceu aquele modo de produção e viu ali uma alternativa que, apesar dele não considerar a ideal, era uma alternativa que estava se construindo e com bastante êxito logo nos primeiros anos da Revolução. Outro fato importante para a gente entender esse texto é o fato que, em 1925, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill promoveu a volta do país da Inglaterra ao padrão ouro, causando assim uma das maiores barberagens econômicas do século XX. E ele fez isso por quê? Basicamente porque ele seguiu cegamente a crença na ideologia liberal. Então, espremido entre um sistema comunista que ele não queria, mas vendo um capitalismo engessado, sem capacidade de pensar sua própria realidade por conta dos mitos liberais, Keynes começa a tentar mudar essa visão pela ótica das ideias. E é isso que ele faz ao longo de toda a primeira metade do século XX, alcançando pleno êxito nessa tarefa. Então vamos falar a respeito do texto. Logo no seu segundo parágrafo, Keynes identifica que, vou citar textualmente, no fim do século XVII, o direito divino dos reis foi substituído pela liberdade natural e pelo contrato social. E o direito divino da Igreja pelo princípio da tolerância e do ponto de vista que a Igreja é uma sociedade voluntária de homens que se reúnem de maneira absolutamente livre e espontânea. Então, Keynes já demonstra que a sociedade liberal que ele estava questionando nesse artigo tinha origens já no final do século XVII e início do século XVIII, com o desenvolvimento do que ele não chama, mas nós vamos chamar de direitos civis, a partir de uma visão focada no indivíduo. E nós estamos chamando isso aqui de direitos civis porque o que a gente vê nesse item é uma descrição bastante detalhada no campo das ideias de um debate que já foi apresentado para a gente quando a gente discutiu o texto Cidadania e Classe Social de T.H. Marshall. Vamos lembrar que ele aponta que o século XVIII é o século do estabelecimento e fortalecimento dos direitos civis. Então é exatamente como que essa ideia vai se consolidando ao longo do século XVIII que Keynes trata nessa primeira parte de sua obra. E ele vai falando de todos os pensadores que colocam o indivíduo no centro do palco. Ele também diz que após um primeiro momento, começa a voltar a ter um protagonismo as ideias de vontade geral, de interesse da maioria, de bem coletivo, tentando lidar com uma disjunção entre o bem-estar individual e o bem-estar da coletividade. E aí, esses dois cidadãos aqui do lado, é que Keynes apontam que são fundamentais nesse processo de consolidação dos direitos civis. Ele primeiro fala de Bernard Mandeville.
que em 1714 lança a Fábula das Borboletas, Vícios Privados e Benefícios Públicos. E depois ele fala de Adam Smith, considerado o criador da ciência econômica, quando em 1776, ou seja, no final do século, lança A Riqueza das Nações. O livro de Mendelsohn trata de como que as pessoas individualmente, ao exercerem o que para a sociedade era visto como um vício, o desejo da preguiça, do ócio, o desejo o egoísmo, né? o desejo de acumulação, de ostentação, como ao fazer isso, que era visto como um vício individual, ele acaba por gerando benefícios públicos. Adam Smith não chega a tanto a endeusar os vícios privados, mas ele claramente determina que o autointeresse, que você lutar pelo seu bem-estar, acaba gerando esses benefícios públicos. Então, com isso, o trabalho que esses dois economistas fazem é destruir essa distinção entre o bem-estar individual e o bem-estar geral. Na verdade, é eu buscando as minhas metas, as minhas necessidades, que eu vou levar ao bem geral. Como um exemplo que Adam Smith sempre dava, a gente não come pão porque o padeiro está preocupado com a nossa saúde. A gente come pão porque o padeiro quer receber o dinheiro dele por aquele alimento. Então, para ele poder viver, ele produz aquilo. E nós somos beneficiados de uma forma geral pelo fato dele perseguir os seus interesses particulares. Bom, Keynes também fala da corrupção governamental, que acaba por destruir muito a moral estatal, e o fato que ele alega que entre 1750 e 1850, os grandes avanços materiais, econômicos e de desenvolvimento da sociedade surgiram de iniciativas privadas. Aí eu abro aqui o meu parênteses para dizer que essa é uma visão muito parcial. É bem verdade que a corrupção governamental existia, como continua existindo até hoje, mas é um equívoco enorme a gente considerar a iniciativa privada como um local isento de corrupção, isento de problemas. Desde aquela época até hoje, estamos aí vendo os financiamentos públicos, o papel do Estado na abertura de mercado, na proteção de interesses de empresários e etc, etc, etc. Então, dizer que os benefícios são todos privados e os vícios são todos governamentais é uma grande forçação de barra de Keynes. Numa parte mais à frente no texto, ele até reconhece assim, que a verdade é que o liberalismo ganha força porque é uma ideologia que atendia totalmente os interesses do grande empresariado. Então, esse grande empresariado passa a ser o grande propulsor dessa ideologia. Então, vamos olhar aqui para essa citação. Keynes faz questão de frisar que essas ideias, inclusive, não são de origem dos economistas. Ele diz: eu disse que foram os economistas que forneceram o pretexto científico para que o homem prático pudesse resolver a contradição entre o egoísmo e o socialismo. O socialismo aí ele está falando da vontade geral da sociedade, originados na filosofia do século XVIII e da decadência da religião revelada. Mas, tendo dito isso, para resumir, apresso-me em qualificar o meu argumento. Isto é, o que se supõe que os economistas tenham dito. Nenhuma doutrina desse tipo pode realmente ser encontrada nos escritos dos autores mais importantes. Era o que os popularizadores e divulgadores diziam. Ou seja, o que ele está dizendo é: nós não achamos essa desqualificação absoluta do Estado em Adam Smith, em Davi Ricardo, em Jean-Baptiste Say, em todos os grandes economistas. Mas a ideologia liberal que eles pregavam, que previa inclusive um papel do Estado na economia, era popularizado e divulgado por propagandistas que distorciam as ideias, tentando jogar a responsabilidade por todos os problemas no colo do governo e tentando se apropriar para os empresários de todos os benefícios e toda a prosperidade que existia. E aí nós temos um problema, porque o laissez-faire, ou seja, a abolição do governo, um ultraliberalismo onde o Estado faz apenas o mínimo, é problemático por pelo menos 3 conjuntos de questões. Por questões filosóficas, empíricas e morais.
Então vamos falar aqui da filosofia com nossa citação aqui. Keynes diz o seguinte, já que vai pegando todos os pressupostos e explicando que isso não são reais. Não é verdade que os indivíduos possuem uma liberdade natural prescritiva em suas atividades econômicas. Não existe um contrato que confira direitos perpétuos aos que os têm ou que os adquirem. O mundo não é governado do alto de forma que o interesse particular e o social sempre coincidam. E não é administrado aqui embaixo para que a prática deles coincidam. Não constitui uma dedução correta dos princípios da economia que o autointeresse esclarecido sempre atua a favor do interesse público. Nem é verdade que o autointeresse seja geralmente esclarecido. Mais frequentemente, os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente. Ou seja, os fundamentos filosóficos de que, dotado de uma liberdade natural, o homem teria uma ação racional em prol dos seus interesses, ele é falso por todos esses motivos. A segunda crítica é com relação à falta de realidade do que está sendo discutido quando se fala de uma ideologia ultraliberal de laissez-faire. Olha só essa citação. Ele está dizendo aqui que os economistas defendem, hoje em dia, na época dele, o laissez-faire, um ultraliberalismo. E ele dizia isso ocorria porque eles tiravam alguns fatos para só falar desses fatos no futuro. Então, eles não mencionavam que as unidades de produção eficientes são grandes em relação à unidade de consumo. Ou seja, a ideologia liberal, onde o consumidor tem o poder, pressupõe que eu, por exemplo, posso enfrentar a Amazon, como se a minha reclamação ou o meu boicote fosse interferir em qualquer coisa de uma grande empresa. Eles também não falam que existem custos indiretos, custos de conjunto, que tendem a ser organizados. Eles não falam que as economias internas tendem à concentração da produção. Então, o grande exemplo que a gente tem para justificar por que o mercado age potencializando o autointeresse são as feiras livres, onde cada produtor é pequeno, vende produtos exatamente iguais e não tem muita diferença entre eles e os clientes. Só que isso nem nunca foi uma realidade. Mesmo as grandes feiras da Idade Média, elas não funcionavam dessa forma, funcionavam com comerciantes que dispunham de capital para ter acesso a muitos produtos específicos. Keynes ainda fala que você não considera que, para você fazer um ajustamento na sua produção, para você fazer um ajuste no número de empregados, é uma coisa que demora tempo, não é uma coisa automática. O pensamento ultraliberal do laissez-faire não considera que a ignorância muitas vezes supera o conhecimento. E não considera monopólios, cartéis que interferem no equilíbrio dos negócios. Então, quando a gente pensa de usar essa ideologia de que o mercado garante a melhor alocação de recursos, você não está falando isso baseado na realidade. Você está falando isso geralmente num modelo ilusório que desconsidera todos esses 6 pontos, que são 6 pontos baseados, eles sim, na realidade. E, por fim, Keynes fala que existe um problema moral muito grave. E ele dá um exemplo dessa girafa aí. Na verdade, de várias girafas tentando se alimentar. Eu não achei na internet uma imagem que tivesse mais de uma, então vamos com essa. Uma girafa de pescoço muito grande que consegue se alimentar das melhores folhas que estão lá em cima. A imagem dele é que a ideia de que o estímulo pela busca pelo lucro e a luta na concorrência seria como se você tivesse várias girafas, umas maiores, outras menores, em busca dessa alimentação. E entendemos que as maiores vão comer uma quantidade ideal e as menores talvez fiquem com as rebarbas, talvez do que cair eles consigam comer alguma coisa. Mas por que isso ocorre? Porque eles são menores, eles são mais fracos, eles chegaram depois e por aí vai. Então, Keynes diz, a gente tem aí um problema moral seríssimo. Você só pode considerar isso adequado
Primeiro, se você ignorar a dor das pequenas girafas, as girafas que vão morrer de fome. E você vai dizer que não está nem aí, porque o importante é que as mais fortes ganharam, as que mais se adaptaram, as mais inteligentes. Né? E a segunda coisa importante, você também tem que ignorar todo o desperdício que essa luta por comida vai fazer com essa árvore, de folhas que são pisoteadas nessa luta, de problemas que podem impedir a árvore de florescer novamente, e por aí vai. Então, você ignorar a dor daqueles que não têm condições de competir e ignorar o desperdício, configura um problema moral para você defender que na livre concorrência de mercado os melhores sobressaem. E aí todo esse discurso é para dizer qual é a visão dele sobre o papel do Estado. Ele não se alonga muito nisso, ele fala um pouco como ele entende que deve ser essa intervenção, mas o fundamental é que ele diz que o Estado, a função do Estado não é fazer o que as pessoas já fazem. O Estado vai procurar fazer de uma forma mais justa ou fazer de uma forma melhor. Não é essa a função do Estado. A função do Estado é fazer o que as pessoas, os indivíduos não fazem. E isso aí é uma discussão que tem reverberação 10 anos depois no grande livro de Keynes, que é a Teoria Geral. Bom, e Keynes então encerra o seu texto falando que essas reflexões são dirigidas para os possíveis aperfeiçoamentos na técnica do capitalismo moderno, por meio da ação coletiva. Nada existe neles, na sugestão da agenda do governo, que faça o que os indivíduos não fazem, que seria incompatível seriamente com o que me parece a característica essencial do capitalismo, ou seja, a dependência de uma intensa atração dos instintos de ganho e de amor ao dinheiro dos indivíduos como principal força motivadora dos mecanismos econômicos. Com isso aqui, Keynes diz que é possível pensar numa intervenção estatal na economia sem se aproximar do socialismo, do comunismo. Por quê? Porque essa intervenção ajuda, inclusive, para organizar o sistema, que, ao contrário do que dizem os ultraliberais, não é equilibrado por natureza. E, com isso, Keynes pretende construir uma alternativa de um capitalismo que não tenda ao desequilíbrio e que, assim, possa continuar sendo uma alternativa ao socialismo que estava se incorporando cada vez mais, agora de formas concretas, na União Soviética. Bom, esse aí foi a nossa análise do texto de hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.